conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Filipenses capítulo 1, o versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. O Senhor Jesus já havia declarado de que nós podemos ter vida e vida abundante. Este ter vida abundante significa viver em conformidade com o que Paulo chama aqui de juntos pela fé evangélica. Jesus disse que se nós crermos, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do nosso ventre. E assim estaremos vivendo essa vida abundante de Deus, uma vida calcada na fé. A Bíblia também diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a alma, o Senhor, não terá prazer nele. Agora, como viver esta vida digna do Evangelho? Paulo aqui nos dá algumas pistas. Ele diz assim: em um só Espírito. O que significa isso? Jesus disse: Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Paulo declara que nós devemos viver em um só Espírito, significa como igreja vivendo em comunhão com Deus, como igreja intercedendo um pelos outros diante de Deus, como igreja aprendendo da palavra de Deus, como igreja estando diante do Senhor e ouvindo a sua vontade, como igreja calcado no mesmo propósito que procede do Senhor. Paulo também diz: não só devemos viver em um só espírito, como uma só alma. Significa o que Jesus já havia declarado, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Isso diz respeito a viver em um só espírito e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Amar, aqui quando ele diz assim, como uma só alma, significa amar conhecendo uns aos outros, amar suprindo as necessidades um dos outros, amar levando a carga um dos outros, amar no sentido de estar um ao lado do outro, conhecendo, sabendo aonde ele vive, o que ele faz, qual é a sua necessidade, onde está a sua dor, e assim um ajudando o outro. E, por fim, Paulo diz, lutando juntos pela fé evangélica, ou seja, conhecendo a doutrina da palavra de Deus, o correto ensino, e fazendo com que esse ensino possa ajudar, ser levado uns aos outros, de forma que nós possamos ter uma unidade em torno da palavra de Deus. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para abençoar a sua vida.